Hey guys, how are you today? Well, hoje a gente vai falar sobre 3 itens da língua inglesa muito importantes, que são os nouns, os pronouns e os adjectives. Você sabe diferenciá-los? Você sabe conceituá-los? Follow me. What is a noun? O que é um substantivo? A noun is a word used to name a person, animal, place, thing, an abstract idea. Ou seja, um substantivo é uma palavra usada para nomear uma pessoa, um animal, um lugar, uma coisa e uma ideia abstrata. Nouns, substantivos, can function, podem funcionar numa frase como sujeito, objeto ou objeto de uma preposição. Aqui eu tenho exemplos de substantivos, de nouns. Girl, book, Mary, Paris, board, education, love. Love, eu tenho uma ideia abstrata. Education também. O bird é um animal. Mary, um substantivo próprio de pessoa. Book, um substantivo comum, né, para nomear as coisas que estão ao nosso redor. E por aí vai. The subject. Um substantivo pode ser um sujeito. Por exemplo, Alice is eating a banana. Alicia é o subject, o sujeito do verbo, né, ou da locução verbal, está comendo uma banana. Who is eating? Alissa, que é um substantivo. The cat is drinking milk. O gato está bebendo leite. Who is drinking? Quem está bebendo? O gato, que é um substantivo. Então, comumente a gente tem substantivos funcionando como sujeitos de frase. E os sujeitos vêm antes do verbo. The subject comes before the verb, como está ali. The phone is ringing. What is ringing? O que está tocando? Aí eu tenho um objeto, né, que o nome constitui, classificado como substantivo. The phone. The object. Comumente, substantivos também podem estar na posição de objeto. Nesse caso, eles vêm depois do verbo. Um exemplo. Alice is eating a banana. What is Alice eating? O que a Alice está comendo? A banana, uma banana. The cat is drinking milk. O que o gato está bebendo? Milk, que é um leite, um substantivo. Só que, ele é classificado como o objeto do verbo drinking, né? I bought a present. Eu comprei um presente. O que eu comprei? What did I buy? A present é o objeto do verbo comprar. E é também um substantivo. Então, como a gente viu, até agora a gente viu a classificação e a conceituação dos substantivos, dos nouns em inglês, e a função deles. Ou seja, eles podem funcionar tanto como sujeito ou como objeto do verbo. Clear? Follow me now to the adjectives. What is an adjective? O que é um adjetivo? Adjectives são words used to describe nouns. Adjetivos são palavras usadas para descrever substantivos, para caracterizar. They give you more information about the nouns. Eles te dão mais informações sobre esse substantivo. The ball is red. Nesse caso, eu tenho um substantivo ball, na função do sujeito, e um adjetivo, né, no predicado, descrevendo esse substantivo, ou seja, não é qualquer bola. A bola é vermelha. Ok? The tall man is waiting for the bus. O homem alto está esperando pelo ônibus. Não é qualquer homem. É o alto, the tall. The small boy is eating a delicious apple. Não é qualquer menino. É um menino pequeno, né? Está comendo uma maçã deliciosa. Eu tenho delicious também, não é qualquer maçã. Uma maçã deliciosa. Nesse caso, o adjetivo vem antes do substantivo. Isso é muito comum em inglês. Em português é o contrário. Né? Em inglês a gente tem delicious apple. Em português a gente tem maçã deliciosa. The watch is expensive, but elegant, durable and beautiful. Ou seja, o relógio é caro, mas elegante, durável e bonito. Então a gente tem um monte de adjetivos aí para descrever o relógio. Clear? Now, pronouns. What is a pronoun? A pronoun is a word used to substitute a noun to make phrase less repetitive. Pronome é uma palavra que a gente usa para substituir um nome, para tornar um texto ou um discurso menos repetitivo. Imagina se a gente ficasse repetindo Maria, Maria, Maria foi à feira. Maria comprou um abacate. Maria vendeu o abacate. Maria comprou uma banana. A gente repete Maria todo o tempo. Fica cansativo. Então, para isso, a gente usa o pronome. Né? Então, aqui eu tenho exemplos de alguns pronomes, como eu acabei de dar para vocês, oralmente. Joe is my brother. Joe é meu irmão. Joe is 16. Joe likes to play. Ou seja, a gente repete Joe. Que tal se, em vez de repetir Joe todo o tempo,
a gente coloca o he, o ele. Joe is my brother, Joe é meu irmão, ele tem 16 anos. Então, eu repito ele, para não ficar todo o tempo repetindo o nome próprio. Nesse caso, como eu tenho Joe, um substantivo na função de sujeito, a gente vai ter he, um pronome subjetivo, como a gente está vendo ao longo dessa unidade, né, gente? Como acabei de falar, os pronomes pessoais, no caso, são classificados em dois. Os que ficam na posição de sujeito, the subject pronoun, e os que ficam na posição de objeto. Vamos ver os sujeitos? My mom loves Joe. She loves Joe. Minha mãe ama o Joe. Ela ama o Joe. Então, eu tenho my mom e depois eu tenho o she substituindo my mom. E ela está antes do verbo, né? Esse pronome está antes do verbo. Então, aí eu tenho uma posição de sujeito. Configura a posição de sujeito, por isso que eu tenho subject pronoun. Isso se repete nos outros exemplos. Joe likes to play soccer. Joe gosta de jogar futebol. He likes to play soccer. Ele gosta de jogar futebol. Joe and I go to school. Joe e eu vamos para a escola. Nós vamos para a escola. We go to school. Vamos ver agora os pronomes objetos? Bom, os pronomes objetos, eles substituem o objeto da frase, que normalmente é um substantivo, como a gente viu lá no começo, lembra? Então, eles substituem esse substantivo, para não ficar repetitivo também. My mom loves Joe. Minha mãe ama o Joe. My mom loves him. Minha mãe o ama. Né? Então, esse o substitui o nome do Joe, que é o objeto do verbo, ou seja, recebe a ação do verbo, vem depois do verbo. Joe likes his friends. Joe likes them. Joe gosta dos seus amigos. Joe gosta deles. Né? Deles, nessa tradução que a gente faz, um pouco adaptada para português, demonstra um pronome objeto. Joe is talking to Anne. Joe is talking to her. Joe está falando com a Ana. Joe está falando com ela. Esse com ela constitui o lugar, né? Ocupa o lugar do objeto Anne. Né? Lembrando que os pronomes objetos vêm depois do verbo, os pronomes sujeitos antes do verbo. Para cada pronome sujeito, eu tenho um pronome objeto referente. Ou seja, se eu quero dizer, por exemplo, aqui, Joe is talking to Anne. Anne é o she, não é? Mas ela não está na posição de sujeito, está na posição de objeto. Então, eu não vou usar o she ali, no subject, eu vou usar o her. So, Joe is talking to her. E assim sucessivamente com outras e outras muitas frases. A gente viu isso bastante nessa unidade e a gente vai ter a oportunidade de praticar cada vez mais. Gostaria de agradecer a atenção de todos. See you next time. Bye!